pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ellen do canal Estude com a Ellen, futura prof. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem aí. Eu estou hoje aqui, gente, com um textinho que eu imprimi. Ele é um texto e tem 10 perguntas, né? Eu irei estar lendo esse textinho aqui junto com vocês, respondendo as perguntas oralmente aí, né? Eu ainda não sei que texto é esse, só imprimi. Irei estar aqui respondendo as perguntas oralmente aí, gravando mesmo o meu conhecimento. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, já me segue, já deixa seu like, deixa aqui sua opinião e vamos lá. O título do texto é O Silêncio que Revela. Por que é tão difícil parar e escutar o próprio pensamento? Vivemos cercados de sons, vozes, notificações, vídeos, músicas, podcasts. Estamos sempre acompanhados por algum barulho, e quando o som para, muitos se sentem estranhamente desconfortáveis, como se o silêncio fosse um lugar perigoso, cheio de armadilhas invisíveis. Mas por que temos medo do silêncio? O filósofo Pascal já dizia que todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade do homem de ficar sentado, sozinho, em silêncio consigo mesmo. No silêncio, somos confrontados com nossos próprios pensamentos, nossas dúvidas, nossas angústias, e é justamente aí que mora a dificuldade. Barulhos distraem, preenchem, evitam que a mente mergulhe nas perguntas que realmente importam. Estou feliz? Estou sendo sincero comigo? O que eu realmente quero? No corre do dia a dia, essas questões são facilmente empurradas para debaixo do tapete sonoro da rotina. Em muitas culturas antigas, o silêncio era sagrado, era visto como uma ponte para o autoconhecimento, para a conexão com o universo, para a escuta profunda do que é essencial. Hoje, o silêncio virou um incômodo a ser evitado, e quanto mais evitamos, mais nos afastamos de nós mesmos. Filosofar é, em certo sentido, aprender a escutar, e não apenas os outros, mas a si mesmo. É entender que o pensamento precisa de espaço para acontecer, que ideias não gritam, elas sussurram, e só ouvimos se silenciarmos o mundo um pouco. Parar, respirar, ouvir-se. 3 atitudes simples e revolucionárias em um mundo onde pensar virou barulho. E o silêncio, um grito abafado. Gente, que texto, hein? Aqui não cito o autor. Eu peguei esse texto aqui do Pinterest, mas eu já gostei muito. Um conteúdo assim muito atual, né? Fala sobre como hoje em dia as pessoas estão aí só mexendo no computador. Eu mesma, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver série, de ver filme. Sempre eu tô assistindo alguma coisa, mas assim, eu sei momentos também de ficar sem telefone. Teve um domingo aí, domingo passado, eu fiquei até mais ou menos 1 hora da tarde sem pegar no telefone. Eu fiz outras coisas aqui, aproveitei para reorganizar minha casa, meu quarto, lavar minhas roupas. Então, eu aproveitei para fazer outras coisas. Então, assim, eu fiquei sem telas. Eu não sou uma pessoa viciada, não me considero uma pessoa viciada. Mas existem muitas pessoas, esse texto aqui, ele fala muito sobre isso. Quando a gente está em silêncio, bate aquele tédio, você está sem telefone, né? Você não tem muita coisa para fazer. Sendo que a gente tinha que se acostumar, né, com esse... Acostumar, gente, a ficar em silêncio, porque antes não tinha nada disso, não tinha tecnologia, não tinha telefone. E achei muito interessante esse texto, viu? Comente aí já o que você achou, qual é a sua opinião, porque eu estarei lendo todos os comentários. Vamos para as perguntas, irei estar respondendo aqui oralmente aqui com vocês. Número 1. Qual é o desconforto descrito no texto relacionado ao silêncio? Esse aqui é uma pergunta de mais de interpretação, essas perguntinhas aqui, ó. Qual que é o desconforto descrito, né? Relacionado ao silêncio. Uai, pra mim, gente, o desconforto aqui, eu nem vou reler o texto, não, vou falar um pouco da minha opinião mesmo. Pra mim aqui, o desconforto, né, é porque hoje as pessoas não sabem ficar sem telefone, tudo é rede social, tudo é comunicação, elas não sabem ficar sozinhas com seus próprios pensamentos. Então, assim, esse é o desconforto do autor, sabe? Ele tá criticando o uso excessivo de telas. Então, esse foi o meu conhecimento. Número 2. O que o filósofo Pascal dizia sobre a relação entre silêncio e os problemas da humanidade, né?
tá aqui no segundo, dois, tá no terceiro parágrafo aqui, né, que já tá perguntando o que ele dizia. Então, ele falou assim, né, que todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade do homem de ficar sentado, sozinho, consigo mesmo. Então, ele está falando que todos os problemas ao nosso redor é porque a gente não tem um momento de ficar silêncio, de refletir, né, de parar para pensar o que eu quero, né, o que eu estou sentindo, qual que é o meu sonho, eu estou feliz. Ele está falando muito sobre as pessoas que estão vivendo no modo automático, tá só vivendo, sabe? Não tá parando para pensar realmente se é aquilo que ela quer. Então, eu acho que esse autor ele quis dizer sobre isso. Terceira pergunta: por que o silêncio pode nos confrontar com questões profundas? Gente, eu acho que assim, estar silêncio é um modo de você relaxar sua mente, é um modo de você se conectar consigo mesmo, porque se você ficar no meio do barulho, né, sempre pensamentos, tem ansiedade também, né, pensamento excessivo ali, sempre pensando, você não consegue raciocinar direito. Então, assim, tá relacionado realmente às questões profundas, né, o interior da gente aí mesmo. Quando a gente vai no psicólogo, eles mesmos falam, né? A gente tirar um tempo consigo mesmo, ter um autoconhecimento, é porque isso faz bem pra gente se conhecer, ter um momento conosco ali, sem telas, sem telefone, sem amigos, apenas com a gente ali, né? A resiliência é muito importante. Como os barulhos do cotidiano podem funcionar como distrações? Uai, gente, os barulhos do cotidiano, né? Igual eu tô falando, uma série que você tá assistindo, uma música, ela funciona como distrações porque a gente enfrenta tantos problemas que a gente, na nossa mente, a gente tá ali com a nossa mente, a gente tá perturbando ali, né? A gente tá sendo perturbado por nossos pensamentos. Então a gente quer o quê? A gente quer fugir disso, né? A gente não quer saber de resolver isso agora, a gente quer se distrair, né? Quer relaxar. Então muita gente procura, né, distrações aí em bebidas e outras coisas aí que eu nem vou citar aqui, coisas horríveis, mas também tem gente que procura distração em música, né, igual fala aqui de ambientes barulhentos, que são os barulhos aí que eles falam música, novela, são esses ambientes aí, são essas coisas, você pode estar distraindo o seu cérebro aí, tirando um pouco da realidade, né. 5. Qual era o valor do silêncio em culturas antigas, segundo o texto? Ó, segundo o texto aqui, né, o silêncio, gente, ele era sagrado, né? Ele era visto como uma ponte para o autoconhecimento, né? Igual eu tô falando para vocês aqui, dos psicólogos, psiquiatras. Quando você vai fazer uma terapia, né, sempre se recomenda aí estar anotando os pensamentos, né? Ficar mais consigo mesmo, aprender a se conhecer, fazer coisas novas. Esse texto aqui, ele quis dizer que antes o silêncio ele era sagrado, né? Antes de quê? Antes da tecnologia, né? Antes de tanta informação. Hoje em dia a gente está bombardeado de informação. A gente abre o celular, já vê um tanto de notícia. Fica o dia todo assim, ó, só rolando telas. Então, assim, antigamente o silêncio ele era uma coisa. Hoje em dia ele é mais assustador, né? Ele é visto como um tédio. 6. O que significa afirmar que ideias não gritam, elas sussurram? Ó, gente, para mim, ele quis dizer aqui, né, que as ideias não gritam, elas sussurram e só ouvimos se silenciarmos o mundo um pouco. É porque assim, as ideias ela vem em nossa mente, ela não grita, ela sussurra. Então, para a gente conseguir ouvir essas ideias, né, essa criatividade, a gente precisa estar em silêncio, a gente precisa se reconectar com o nosso mesmo, consigo mesmo. Se a gente estiver naquele, por exemplo, se alguém estiver conversando com você e você estiver mexendo no telefone, você não vai ouvir nada do que a pessoa está falando. Muitas vezes minha mãe me falava uma coisa comigo quando eu estou no telefone, depois eu fico perguntando a ela o que ela estava falando, porque realmente a gente se prende ali naquele conteúdo, na tela, e não é nem porque a gente quer, mas é porque a tela faz isso com a gente. Então, ele está falando aqui que as ideias, elas não vão gritar, elas sussurram. Então, você que precisa silenciar o mundo para ouvir essa ideia aí que a sua mente está criando, essa ideia aí que a sua mente está tentando te falar, entendeu? 7. Você costuma evitar o silêncio? Em quais momentos isso acontece? Bom, vou até beber uma água aqui, né? Já tem 9 minutos que eu estou falando. O vídeo passou rápido, né? Eu nem percebi. Já li o texto, estou aqui respondendo perguntas. Bacana.
Bom, aqui tá falando se eu costumo evitar o silêncio, né? Eu não vou falar que eu costumo fazer isso de caso pensado, mas acontece que algumas vezes, quando eu tô sem nada pra fazer, eu já mostrei pra vocês aqui, gente, tem uma rotina muito grande de coisas que eu faço, mas sempre que eu tô à toa, eu costumo ver uma série, ver uma novela. Então, assim, não sei por que que eu tô evitando esse silêncio, né? Esse momento comigo mesma. São poucos os momentos, mas eu acho que porque é realmente a questão do tédio, da angústia, né? Que a gente se sente ali meio angustiado, assim, meio sozinho, meio solitário. Pelo menos eu tenho esses momentos, não é sempre, mas às vezes, né? Eu me parar, se eu não tiver nada para fazer, assim, ficar totalmente parada, eu me sinto um pouco angustiada, um pouco sozinha, sabe? Começa a me bater tipo uma bad. Então, foi isso, gente. 8. Que tipo de pensamento ou sentimento o silêncio já te fez perceber? Bom, gente, quando eu fiquei em silêncio, né, igual eu falei pra vocês, tem momentos aí que a gente precisa relaxar, precisa estar em silêncio com a gente mesmo, e já teve esses momentos comigo. Bom, o silêncio ele me trouxe pensamentos bons, onde eu consegui reconectar comigo mesma, né? O silêncio para mim, eu anoto, sempre eu gosto, eu tenho muitos cadernos aqui, já falei para vocês muitas coisas, eu anoto muita coisa. Então tem uma listinha aqui de autoconhecimento, que às vezes eu me pergunto o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tô sentindo agora, quem que eu quero ser daqui a 5 anos. Então eu faço essa reflexão e já vou refletindo. Então assim, o silêncio ele me fez perceber que a gente se conecta mais com a gente mesmo, a gente se entende. Muitas vezes também na hora que você está com raiva, o silêncio é essencial. Porque, por exemplo, se você está com raiva agora de alguém, você for desabafar isso, você vai acabar magoando uma pessoa e não é isso que você quer, né? Por mais que a gente queira, assim, no momento, não é isso que você quer, você não é assim. Então, o silêncio também já me fez perceber que ficar em silêncio em momentos de raiva, esperar passar, depois que passa, gente, sua mente é outra. Você vê que não era aquilo que você queria fazer. Pelo menos isso já aconteceu comigo. Então, muito importante também essa reflexão do silêncio. 9. Como o silêncio pode ser uma ferramenta para o autoconhecimento? Gente, é tudo isso que eu estou falando aqui. O silêncio, para mim, é uma ferramenta do autoconhecimento, porque permite você ficar desconectado de telas. Tem também a rede social, que a gente se compara muito. Eu já fui essa pessoa, então eu sei, tá? Não estou falando aqui assunto assim vago. Eu estou falando aqui que eu já tive experiência de me comparar, né? De olhar ali a vida dos outros e ficar triste, ficar nossa senhora, fulano tá fazendo isso, fulano tá viajando, fulano tá isso. Então, assim, ficar em silêncio, ficar sem telas, ficar um pouco com você mesmo, te faz reconectar com a vida que você está levando, a vida que você tem. Porque cada um vive de uma maneira, cada um tem uma vida. Não tem como eu falar, eu queria ser fulano, ninguém é fulano. Você é você, fulano é fulano. Não tem como você ser alguém. Você tem que ser você mesmo. Então, assim, você tem que aprimorar suas habilidades. Então, o silêncio, ele te ajuda nisso, no autoconhecimento. Última questão, gente. Uma última pergunta aqui, número 10. O que você pode fazer no seu dia a dia para ouvir mais a si mesmo? É aquilo que eu falei com vocês, o que eu posso fazer, o que eu faço no meu dia a dia. Eu tiro um momento aí, não é todo dia, é mais ou menos toda semana, ou de 15 em 15 dias. Né? Eu não fico gravando muito datas, não. Mas aí eu tiro, tem uma folha ali que eu gosto de pegar umas perguntas mesmo da internet. Eu copio a pergunta, por exemplo, quem eu quero ser daqui a 5 anos, que roupa eu quero usar, com quem eu quero conversar, quais são os sentimentos que eu estou sentindo agora, o que me faz feliz, o que me faz triste, o que me dá ansiedade, quais são meus medos, 3 defeitos, 3 qualidades, música que eu gosto. Então, assim, isso, anotar tudo no papel, escrever, me faz ter uma clareza melhor do quem eu sou hoje. Então, respondendo a pergunta de número 10, é isso que eu faço para ouvir a mim mesma, anotando, refletindo, aí eu vou tendo mais clareza de quem eu sou hoje, quem eu quero ser amanhã. Então, gente, você gostou desse vídeo? Eu quero saber sua opinião, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa um comentário aí que eu estarei olhando. Foi muito legal, achei que foi uma experiência muito diferente, nunca tinha feito esse vídeo assim. Mas eu irei fazer mais vídeos como esse. Então, gente, comente aí também ideias de vídeos que vocês querem que eu traga aqui no canal, se você gostou desse conteúdo. E até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar com um amigo e salvar esse vídeo para o caso você não possa ouvir agora, você ouvir mais tarde.